10 coisas importantes que as crianças devem aprender até os 10 anos. Quando você se torna pai, assume uma grande responsabilidade pelo futuro do seu filho. Essa responsabilidade não vem com um manual sobre como criar uma criança gentil, honesta, simpática e corajosa. Se é assim que você gostaria de educar o seu filho, mas não tem certeza de como chegar lá, estamos aqui para ajudar. Reunimos 10 coisas que seu filho deve aprender antes dos 10 anos de idade. Seja um pai competente e seu filho lhe agradecerá enquanto se transforma em um adulto incrível. 10. Você deve respeitar meninas e meninos. São todos iguais. O respeito pelos outros é uma característica importante que seu filho deve adquirir, incluindo o respeito por outras crianças da mesma idade, independentemente do gênero. Todos sabemos que devemos ensinar nossos filhos a respeitar os outros, mas o que é respeito? Você pode perguntar isso a 3 adultos e obter 3 respostas diferentes. Então, se você quer que seu filho seja respeitoso com os outros, você deve explicá-lo o que isso significa. Como em muitas outras situações, você deve ser o modelo a seguir. Ser bom com as pessoas ao seu redor, independentemente da idade, do sexo e do status social delas. Seja gentil com seu filho, não grite com ele nem xingue. Desculpe-o se cometeu um erro. Se o seu filho teve alguma atitude que você achou errada e desrespeitosa, converse com ele. Pergunte por que fez isso e como ele se sentiu com o que fez. Talvez ele não conheça uma maneira melhor de expressar suas emoções e então acaba por ser rude com outras crianças. Mais importante ainda, nunca especifique grupos que seu filho deve respeitar. Não diga para não ser rude com as meninas, nem com os filhos dos seus vizinhos ou com seus primos. O respeito funciona da mesma maneira para todos. É ótimo se ele aprender essa regra ainda bem cedo. Crianças respeitosas se tornam adultos respeitosos, você sabe. 9. Não tenha medo de errar. Todos queremos que nossos filhos sejam mais felizes, mais talentosos e mais bem-sucedidos do que nós. Nós os amamos tanto que não poderíamos querer menos para eles. É compreensível, mas é importante ensinar seu filho a não ter medo de cometer erros. Aprender com os erros de alguém é um talento raro, mas também é importante aprender com suas falhas. Imagine isso, seu filho está participando de um concurso de desenho. Ele está focado, ele está calmo por algumas horas e você está feliz por isso. E então ele está pronto para mostrar a você a sua obra-prima. Assim que você vê, não consegue esconder suas emoções. Você grita, tá feio, você o arruinou. Você deve ter herdado as habilidades de desenho do seu pai. Bem, seu filho pode não ser um futuro Picasso, mas isso não é desculpa para reagir dessa maneira. Isso impedirá que seu pequeno tente novamente e fará com que ele pense que não tem talento. Em vez disso, você pode dizer a ele que não tem nenhum problema em cometer erros porque você sempre pode corrigi-los e aprender com eles para fazer ainda melhor. 8. Conhecimento é mais importante do que notas. Às vezes, os pais ficam bastante irritados com notas que não atendem suas expectativas. No entanto, uma nota boa nem sempre quer dizer conhecimento adquirido. Você deve ensinar ao seu filho que o conhecimento é mais importante do que notas. Você se lembra do seu tempo de escola? Você fez de tudo para memorizar a história da Guerra do Paraguai, mas cometeu um erro na prova. Só conseguiu tirar 7. O colega sentado na sua frente colou e tirou 10. Ainda assim, você é o que se saiu melhor porque aprendeu alguma coisa, e ele apenas copiou as respostas. Essa situação lhe parece familiar? Clique no polegar para cima se isso já aconteceu com você, ou compartilhe sua própria história nos comentários. Seus pais provavelmente ficaram chateados com o resultado e disseram que você deveria ter estudado mais para tirar 10 que nem o Beto. O que eles deveriam ter feito é explicar que o conhecimento é muito mais importante do que as notas. Então, da próxima vez que seu filho obtiver uma nota baixa por cometer um erro no teste de matemática, não seja tão duro. Diga-lhe que o que importa é que procurou a solução. 7. Seus pais não são seus inimigos, você pode pedir ajuda a eles. Tornar-se amigo de seu filho não é nada fácil, especialmente se ele tem amigos próprios. Não seja muito insistente. A confiança, assim como o respeito, deve ser conquistada. Se o seu filho tremer de medo e tentar evitar qualquer contato com você quando faz algo errado, significa que você ainda não ganhou sua confiança. O que você deve fazer? Mostre que você pode ser confiável e tente evitar gritos e longos discursos. Se o seu filho fez algo errado e você viu, converse com ele.
Existe uma grande diferença entre conversar e dar uma bronca. Tente encontrar o motivo do que aconteceu e pense no que vocês podem fazer juntos para mudar a situação. Ou dê a seu filho um bom conselho. Quando ele notar que essa é a maneira como você reage aos problemas, você vai ser a primeira pessoa a quem ele vai pedir ajuda e conselho, e não vai mais se esconder. 6. Sempre esteja pronto para se defender. Alguns pais mostram mais respeito pelos professores ou por outras pessoas do que pela criança. Este pode ser um motivo para futuras inseguranças e uma incapacidade de se defender. Não diga a seu filho que lhe dissemos isso, mas ninguém é perfeito. Os professores também são humanos e então têm seus próprios problemas e às vezes podem estar de mau humor. Como resultado, podem começar a gritar com seu filho sem um motivo específico. Se eles disserem a seu filho que ele é bagunceiro, pode significar que eles também têm um garoto bagunceiro em casa, e isso os irrita. Explique ao seu filho que o respeito é importante, mas a capacidade de entender o ponto de vista de alguém também é necessária. Apenas certifique-se de fazer certo. Não estamos encorajando você a ensinar seu filho a ser rude ou agressivo quando responde a um insulto. A melhor coisa que ele pode fazer neste caso é dizer que isso pode acontecer com qualquer pessoa, em um tom educado, mas firme. O agressor provavelmente se acalmará e ninguém na sala de aula vai rir do seu filho. Em vez disso, eles verão que seu filho é capaz de defender a si próprio. Curtindo as dicas até agora? Então clique no polegar para cima, pois estamos prestes a passar para as próximas 5 coisas que você deve ensinar o seu filho antes dos 10 anos. 5. Não faça algo que não gosta só para obter a aprovação de alguém. Toda escola é um mini modelo de nossa sociedade. Existem os grupos mais e os menos populares. As crianças pensam que a popularidade entre os amigos é importante e fazem o possível para obtê-la. Às vezes são capazes de fazer coisas bobas ou mesmo perigosas para provar que pertencem ao grupo popular. Você se lembra a qual grupo pertencia? Você pode compartilhar algumas histórias nos comentários. Naquela época tudo parecia bem, mas agora que você é pai, as coisas mudaram. Tudo o que você quer é manter seus filhos seguros. Isso inclui segurança e integridade. Use seu exemplo pessoal para mostrar a seu filho que ser uma pessoa honesta e respeitável é mais valioso do que obter a aprovação de alguém passando por cima de seus princípios. Então, se seu pequeno homem chegar em casa chorando porque o chamaram de covarde, converse sobre isso. Explique que ele estava certo ao se recusar a jogar pedras na janela. Se os outros meninos acharam que jogar pedras seria uma boa ideia e zoaram com seu filho, provavelmente não são tão bons amigos assim. Manipular os outros e fazê-los agir contra a própria vontade não pode ser base para uma amizade duradoura. 4. Se você não entender, faça perguntas. Fazer perguntas é normal. É melhor fazer uma pergunta do que fingir que você entende tudo. A infância é o melhor momento para descobrir isso, e a sala de aula é o melhor lugar para aprender. Durante a aula de matemática, por exemplo, eles disseram que você precisaria disso mais tarde, mas você nunca realmente usou? Não conte a seu filho ainda. Em vez disso, ajude-o a usar para aprender uma lição muito mais valiosa. Não tem problemas em perguntar. É mais importante entender do que fingir ser inteligente aos olhos de seus colegas de classe. Se mais pessoas aprendessem e seguissem essa regra, haveria mais profissionais qualificados e muito menos conflitos. 3. Informe o seu professor se você não se sentir bem. A saúde é a coisa mais importante e valiosa. Agora você sabe bem, mas quando ainda era criança não pensava assim. Boas notas, não atrair muita atenção para si ou não parecer fraco parece mais importante para as crianças. Certifique-se de que seu filho saiba que não deve ter medo de falar sobre problemas de saúde. Se ele se sentir doente durante a aula de educação física, por exemplo, deve contar ao professor imediatamente. Todos têm seus próprios limites e às vezes o corpo nos dá sinais de que não está bem. Ensine seu filho a não ignorá-los. 2. Respeite o meio ambiente. Com que frequência nos queixamos de ruas sujas e canteiros arruinados? O respeito pela natureza deve começar em casa. Comece com você e, em seguida, cultive essa qualidade em seu filho. Você pode sentar com ele e lhe mostrar fotos de belos parques nacionais ou ruas limpas, por exemplo. Você ainda pode mostrar o resultado do comportamento dos homens e o impacto sobre a natureza. Mesmo crianças pequenas vão notar a diferença.
Aqui vão alguns bons exemplos de como cuidar do meio ambiente. Diferenciar o lixo e não jogar sujeira fora do lixo. Cuidar o uso da água. Andar de bicicleta ou caminhar mais. Mostrar diferentes plantas e árvores que nos fazem bem. Na próxima vez que seu filho ver alguém quebrando ou derrubando árvores, ele provavelmente irá dizer que estão fazendo a coisa errada. 1. Aprenda a dizer não. Finalmente, embora seja importante respeitar os outros e ajudá-los, você também deve ensinar à sua criança uma palavra. Às vezes pode ser difícil dizê-la, mas ela é necessária. A palavra é não. Ensine seu filho a dizer não para adultos, professores e até mesmo você. Você quer criar uma personalidade forte e não uma pessoa que deve obedecer a qualquer comando. A capacidade de dizer não será útil na vida adulta. Quanto à infância, será útil em muitas situações, às vezes até ameaçadoras da vida. Seu filho não vai mais atravessar a rua no sinal vermelho, fazer todo o trabalho para os outros ou zoar de um professor apenas porque todos os outros fazem isso. Você quer mais conselhos para ser um pai competente? Curta este vídeo para nos informar e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma atualização. Se você ainda é criança, mostre este vídeo para os seus pais. Ajude-os a evitar os erros mais comuns na educação de crianças.